Desde já o convido que você abre sua Bíblia em Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2. Enquanto você está procurando, quero louvar a Deus. Enquanto você procura, louva a Deus pela vida do pastor Cláudio Mar, está ali resolvendo algumas coisas. Deus abençoe a vida do pastor Cláudio Mar, juntamente com a pastora, sua esposa, pela sua casa. Ele já louva a Deus pela vida de todo o corpo de obreiros, os homens valorosos, os homens de oração, todas as irmãs, todos, criança, a minha esposa que acabou de levar a criança ali, meu filho. Quero louvar a Deus pela vida de todos aqui. Capítulo de número 2, o verso de número 1 em diante, diz assim na minha versão: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa onde estavam sentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Somente até aqui, por gentileza, tomem seus assentos em nome de Jesus. O tema que foi passado é que o melhor de Deus já está entre nós. Nós sabemos muito bem que o melhor de Deus é a presença do bendito Espírito Santo. Por isso que nesta noite eu quero falar, meu coração arde e deseja em falar a respeito do bendito Espírito Santo. Nós sabemos que em Atos capítulo de número 2 é um cumprimento de uma promessa que Jesus fez para a sua igreja, para os apóstolos, para os irmãos, para as irmãs, para a igreja. Jesus, ele veio na terra com o propósito de montar, de levantar um poderoso exército que se chama igreja. Jesus Cristo veio para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, no capítulo de número 7 de Isaías, verso de número 14. Isaías escreveu dizendo: e o mesmo Senhor, ele vos dará um sinal, eis que uma virgem dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Isaías também profetizou no capítulo de número 9, no verso de número 6 do seu livro, que está escrito: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o principado está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só que antes de Jesus vir, veio outro antes de Cristo, e nós sabemos que é João o Batista, e Isaías também profetizou a respeito de João o Batista. Capítulo 40 do livro de Isaías, verso de número 3, Isaías profetizou dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Antes de Deus levantar Jesus Cristo como um pregador, como um profeta, Deus levantou João Batista para preparar o caminho para Jesus. E João Batista, ele pregava, ele dizia: eu não sou o Cristo, mas antes de mim virá um que ele é maior do que eu, do qual eu me abaixando não sou digno de desatar as correias de sua sandália.
eu vos batizo com água, isso é verdade, bem verdade, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, João estava apontando para o melhor de Deus que já está entre nós. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, em sua mão tem a pá. E ele começa a falar de Jesus, e começa a dizer que toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E ele olha para os fariseus e diz: raça de víbora, como ousa fugir da ira futura de Deus? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é produzir fruto digno de arrependimento? Os fariseus, eles tinham o costume de pregar, mas eles não viviam o que pregavam. Eles tinham o costume de pregar sobre o amor, mas eles mesmos não amavam. Eles pregavam misericórdia, mas eles não tinham misericórdia. Eles pregavam compaixão, mas eles não tinham compaixão. Ou seja, as obras, os frutos bons, eles não carregavam consigo. Então João Batista veio, preparou o caminho para Jesus. Jesus chegou, o caminho já estava preparado. Capítulo de número 4 de Mateus, verso de número 17, está escrito: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verso de número 18 em diante, no capítulo de número 4, a Bíblia diz que Jesus, ele chama os primeiros discípulos. O que me chama a atenção, que no começo do ministério de Jesus, não é as pessoas que vão até Jesus, não é a multidão que vai até Jesus, é Jesus que vai até as pessoas, é Jesus que vai ao encontro da multidão, é Jesus que vai até os discípulos. Por quê? Porque Jesus ainda não era conhecido. A fama de Jesus de pregador, a fama de Jesus como um grande profeta que cura, que liberta, até porque Jesus veio na terra como profeta, um grande profeta usado em sinais, prodígios e maravilha, ainda não tinha se espalhado. E como a fama de Jesus ainda não era espalhada, ele primeiro foi atrás dos discípulos. Não foram os discípulos que foram atrás de Jesus. Eu vou aplicar. Vai chegar momento no teu ministério que é você que vai ter que se esforçar, é você que vai correr atrás, é você que vai ter que se virar nos 30. Mas vai chegar um tempo que é as pessoas que vão até você, é as pessoas que vão procurar você. Jesus procurou, Jesus chamou, e ele disse: Pedro, segue-me, porque eu farei de ti pescador de homens, de almas. E ele chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João, chamou André, chamou Filipe, chamou Tomé, chamou Tadeu, chamou o outro Tiago menor, chamou Judas Iscariote, chamou vários. De repente uma multidão passa a seguir Jesus. Jesus, ele instrui, Jesus, ele está ensinando, Jesus está preparando o seu exército para quê? Para a descida do Espírito Santo. Jesus está ensinando, Jesus está instruindo. Quem é que não se lembra quando os discípulos de João chegou até Jesus e falaram para Jesus: mestre, por que os fariseus jejuam? Por que nós jejuamos, mas os teus discípulos, eles não jejuam? Os teus discípulos não se esforçam, em outras palavras, os teus discípulos não procuram buscar a presença de Deus. Por que eles não jejuam? E Jesus responde dizendo: não se coloca vinho novo em odres velhos. Para você entender, o vinho aqui representa o Espírito Santo de Deus. O odres representa a velha criatura. Sim, a velha criatura. Como assim velha criatura? Deus não vai derramar o Espírito Santo naquela pessoa que ainda tem as velhas práticas do pecado, a velha prática da fofoca, a velha prática da prostituição, a velha prática o Espírito Santo de Deus, Jesus não vai derramar
mais velha. Era isso que Jesus estava dizendo para o discípulo de João. Mas vai chegar um dia que o noivo ou o esposo não vai estar com eles. Ou seja, Jesus estava apontando para o momento que ele iria subir. Atos capítulo de número 1. Vai chegar um tempo que o esposo não vai estar com eles. E como o esposo não vai estar com eles, que é o próprio Cristo, eles vão sentir desejo de jejuar, eles vão se esforçar para orar, eles vão se esforçar para buscar, eles vão orar, eles vão jejuar, eles vão consagrar, eles vão buscar a presença de Deus de qualquer forma, eles vão buscar a presença de Deus de qualquer jeito. Mas enquanto eu estou aqui, eles não precisam se preocupar com nada, porque eu estou aqui. Mas vai chegar um dia que eu vou subir e eles vão ter que orar, eles vão ter que buscar, para que o Pai envie o melhor de Deus, o melhor de Deus que já está entre nós. O melhor de Deus é a presença do Espírito Santo. Jesus foi instruindo, Jesus foi instruindo, Jesus foi dialogando, Jesus foi ensinando, até que então a Bíblia diz que Jesus chega para Pedro no capítulo de número 16 do livro de Mateus, no verso de número 18. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu és Simão, se chamarás Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em tuas mãos eu entrego as chaves do reino do céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligar na terra será desligado no céu. Até então Jesus estava entregando para Pedro a chave, ou seja, ele iria entregar a chave entregando, e ele disse: eu edificarei a minha igreja. A palavra edificarei é um verbo futuro. Jesus estava dizendo: Pedro, eu não estou edificando a minha igreja no presente agora, mas eu edificarei. Está apontando para Atos capítulo 2. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, Pedro, eu vou entregar ferramentas para o meu exército, a igreja. Pedro, eu vou entregar armaduras para o meu exército, a igreja. Pedro, eu vou entregar estratégia para o meu exército, a igreja. Eu edificarei a minha igreja. Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas Jesus ainda não tinha edificado. Jesus ia edificar a igreja ainda. Em Atos capítulo de número 2, enquanto Jesus ainda não tinha enviado o Espírito Santo, ele estava instruindo. Capítulo de número 27 revela a crucificação. 27 de Mateus revela a crucificação de Jesus Cristo. Capítulo de número 28, verso 18 de Mateus, Jesus fala para os discípulos dizendo: todo o poder foi me dado no céu, todo o poder foi me dado na terra. Ou seja, Jesus dará ordem para eles em Lucas 24, 49, dizendo: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Então os discípulos recebem a ordem, eles ficam na cidade de Jerusalém. Mas no capítulo de número 1 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia revela que Jesus passou cerca, ou seja, ele passou 40 dias na terra após a ressurreição. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 6, que foram cerca de 500 irmãos que viram a Jesus ressurreto, viram Jesus após a ressurreição. Então cerca de
500 irmãos viram a Jesus. Eu tenho certeza que Jesus, como mestre, eu tenho certeza que Jesus, como pastor, ele aproveitou aquele momento para dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Eu tenho certeza que Jesus, ele aproveita a multidão para dizer: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Só que então Jesus deu a ordem para 500, mas só permanece na oração. Quem é que sabe o número? 120 pessoas. Capítulo de número 1, verso 15 de Atos dos Apóstolos. Era cerca de 120 pessoas que estavam no cenáculo. Ele deu a ordem para a maioria, mas só a minoria colocou a ordem em prática. Porque oração não é para todo mundo. Oração é para quem deseja a presença de Deus. Oração não é para qualquer um, não é para qualquer uma. Oração é para quem ama a presença de Deus. Oração é para quem deseja o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que não sabe valorizar o melhor de Deus que está entre nós. Tem muita gente que não sabe valorizar a presença do Espírito Santo. Mas quem carrega a presença do Espírito Santo, quem carrega o melhor de Deus, ama a oração, ama a consagração, ama a leitura da palavra, ama cultuar, ama congregar. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus é valorizado por os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores valorizam o melhor de Deus. Urabacai, a supra, rabaganda, rabia, sepa, rabia, sopra. Evangelizador, mas eu não gosto de orar. Então você não valoriza a presença do Espírito Santo na tua vida. Evangelizador, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Então você não valoriza a presença do Espírito Santo na tua vida. Porque se eu alimentar o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu só consigo alimentar ele através da oração, através da palavra. Se eu não me alimento desta palavra, se eu não dobro os meus joelhos para falar com Deus, se eu não busco o Senhor como a minha prioridade, eu não valorizo o melhor de Deus que habita entre nós. Mas eu tenho certeza que eu estou pregando para alguém aqui que valoriza o Espírito Santo. Eu tenho certeza que eu estou pregando para alguém aqui que valoriza o melhor de Deus. Eu quero ver. Oração é para povo. Aleluia. Desejar a presença de Deus é para povo. A ordem foi dada para 500, mas somente 120, cerca de 120, acataram, obedeceram a ordem de Jesus. E eles obedeceram em Atos capítulo de número 1, verso de número 14, diz que todos eles perseveravam unanimemente em oração e em súplica. Ou seja, sabe o que eu aprendo aqui? Que quem valoriza a presença de Deus, o melhor de Deus que está entre nós, o Espírito Santo, ele valoriza uma vida de oração. Ele não ora hoje e não ora amanhã, só ora daqui uma semana, só ora daqui um mês, só ora daqui 2 dias. Não. Ele ora todo dia. Ele busca todo dia. Ela busca todo dia. Ele busca pela manhã. Se tiver tempo de buscar de tarde, busca também. Se tiver tempo de buscar de noite, busca também. Se tiver tempo de buscar de madrugada, busca também. Porque o melhor de Deus, que é o Espírito Santo, ele só cresce na nossa vida através da vida de oração.
Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo. Oração para eles receberem o Espírito Santo de Deus. Eles passaram 10 dias orando. É claro que eles continuaram orando depois que receberam, mas para receber, eles passaram 10 dias orando. Como é que eu sei? Primeiro, que eles receberam o Espírito de Deus no dia de Pentecostes. Eles receberam o Espírito de Deus no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é uma festa anual que ela acontecia na época. Eu não estudei para ver se acontece até hoje, não pesquisei, mas na época ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Jesus, após a ressurreição, ele passou 40 dias na terra instruindo. Após ele dar toda a instrução necessária, ele subiu aos céus. Atos capítulo de número 1 revela isso. Então, após a subida de Jesus aos céus, os discípulos buscaram, ou seja, 40 dias depois da Páscoa. Aí para chegar no dia de Pentecostes e dar 50 dias, mais 10 dias buscando incessantemente a presença de Deus. A Bíblia não revela como eles falavam, como eles oravam, mas eu imagino eles orando e dizendo: Deus, envia o teu Espírito Santo. Sem o teu Espírito Santo, eu imagino Pedro pregando, orando. Sem o teu Espírito Santo, não adianta eu pregar, porque a palavra não vai fazer efeito. Deus, envia o teu Espírito Santo, porque se eu for orar pelos enfermos, pelos doentes, sem a presença do teu Espírito Santo, os enfermos não serão curados. Eu imagino o evangelista e também o apóstolo João orando e dizendo: Deus, não adianta eu viajar de uma cidade para outra, não adianta eu sair de Jerusalém para ir para Samaria, não adianta eu sair de Jerusalém para ir em outras cidades aqui dentro do país de Israel, até mesmo fora de Israel, sem a presença do teu Espírito Santo. Envia, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir a promessa. E quando foi que ele prometeu, evangelista Douglas, capítulo de número 14 do livro de João, verso de número 15, Jesus ele disse: aquele que me ama, ele guardará a minha palavra, e eu rogarei ao Pai para que ele vos envie o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. Ou seja, Jesus fez a promessa e eles estavam orando dizendo: Deus, ele prometeu, o nosso Cristo prometeu, Jesus prometeu, envia o Espírito Santo, porque ele é fiel para cumprir a promessa. Envia o Espírito Santo. Um dia de oração, o Espírito de Deus não descer. 2 dias de oração, o Espírito de Deus não descer. 3 dias de oração e nada do Espírito Santo se manifestar. 4 dias de oração, nada dele se manifestar. 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegou no 10º dia, era a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é uma festa anual, ou seja, todos os judeus espalhados na face do planeta Terra se reuniam para cultuar a Deus no dia de Pentecostes. Deus escolheu o dia de Pentecostes para derramar a presença do Espírito Santo, porque no dia de Pentecostes muitas pessoas espalhadas de outro país estavam reunidas naquele lugar, e é por isso que Deus escolheu este momento, porque Deus sabia que o Espírito de Deus, ou seja, o poder do Espírito
Atos capítulo de número 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio como um som de um vento veemente e impetuoso, o qual encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos falaram em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, se a gente for ler o texto pausadamente, a gente vai ler, a gente vai ver que primeiro eles falam em línguas repartidas como que de fogo. Após eles falarem em línguas repartidas como que de fogo, eles são cheios do Espírito Santo. E após eles serem cheios do Espírito Santo, eles também falam em outros idiomas. Entenda, primeiro eles falam o idioma do céu. Após eles falarem o idioma do céu, eles são cheios do Espírito Santo. Após eles serem cheios do Espírito Santo, eles falam idiomas da terra. E quando eles falam o idioma da terra, o pessoal se assusta. O pessoal diz: meu Deus do céu, o que é isso? Aleluia, aleluia, meu! Oh, aleluia! Como pode esses homens, sendo galileus, falarem outro idioma? Como pode esses homens serem doutos em outra palavra? Porque a Bíblia revela assim, Atos capítulo de número 4, verso 13, que os galileus, eles são iletrados. Como pode esses homens, sendo iletrados, falarem em outro idioma, sendo que eles não conseguem falar nenhum idioma próprio deles? São nós brasileiros, não sabem nem falar português direito. Já viu nós pedimos um copo, nós pedimos copo de água, só que é copo com água. Aí nós pedimos um copo de água, sendo que o copo é de vidro e não de água. Aqui é a taça. Os galileus eram igual nós, irmãos. Eles não sabiam nem falar direito o idioma deles. Eram homens iletrados. Homens, sim, iletrados é porque não sabem ler e não sabem escrever. Iletrados. O povo estava olhando e dizendo: peraí, isso não é normal. Se fosse judeu de Jerusalém, era normal o judeu de Jerusalém falar em outros idiomas, porque os judeus de Jerusalém são estudiosos, fizeram faculdades. Os judeus de Jerusalém falam mais de 1, 2, 3 idiomas. Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus. Quem é que não se lembra de Paulo? Paulo aprendeu a falar em outros idiomas porque ele era fariseu. Ele era fariseu. Então, quando eles veem que aqueles homens não são judeus da capital de Jerusalém para falar em outros idiomas, mas eles percebem que eles são galileus, homens iletrados, homens sem estudos, homens sem faculdade, eles pensam consigo: peraí, isso não é normal, isso é sobrenatural, isso que está acontecendo não é normal. Há um movimento extraordinário acontecendo no meio destes galileus. Mas tem outros que não tinham sabedoria, loucos, falaram o seguinte: estes homens estão cheios de vinho doce. Mas Pedro se levanta e, tomado da glória de Deus, sim, o mesmo Pedro que há mais de 50 dias atrás havia cortado a orelha de Mauro. Sem o Espírito Santo, camarada era bruto. Sem o Espírito Santo, se pisasse no pé de Pedro, ele dava uma mãozada no meio da cara do camarada. Sem o Espírito, sem o melhor de Deus no meio dos discípulos, a presença do Espírito Santo. Está certo que Jesus também está no meio, é a mesma comparação, mas eu estou falando do Espírito Santo. Sem eles ter o Espírito Santo, Pedro
ele era assassino. Ah, mas a Bíblia não revela que ele matou. Ele não matou, mas ele tentou matar. Ele só não matou Malco porque Malco se desviou, pegou na orelha. Mas se ele não se desviasse, ia pegar em cheio no crânio, ia matar Malco. Sem o Espírito Santo o homem mata. Sem o Espírito Santo o homem prostitui. Sem o Espírito Santo o homem adultera. Sem o Espírito Santo o ser humano não consegue segurar a língua. Sem o Espírito Santo de Deus o camarada vive na vontade da carne. Mas Pedro naquele dia ele estava cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E ele se levanta e diz: varões galileus, estes homens não estão embriagados, sendo essa a terceira hora do dia, que para nós é 9 horas da manhã. Mas tudo isso que está acontecendo, tudo que está acontecendo é o cumprimento, é a profecia que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias diz Deus: eu derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Mas espera aí, toda a carne que ora, toda a carne que busca, toda a carne que renuncia ao pecado. Jesus mandou 500 buscar a presença de Deus, mas o Espírito Santo só desceu na vida dos 120, ou seja, toda a carne que busca, toda a carne que adora, toda pessoa que se esforça, toda pessoa que está ali se esforçando, buscando a presença de Deus. O melhor de Deus não pode ser entregue para qualquer pessoa. O melhor de Deus não pode ser entregue para quem anda de gracinha. O melhor de Deus não pode ser entregue para quem brinca de ser cristão. O melhor de Deus é entregue para quem realmente valoriza a presença de Deus. E Pedro começou a pregar e dizer, e falar a respeito de Jesus. E Jesus morreu, mas ressuscitou. E é através de Jesus Cristo que nós estamos recebendo esta graça. É através de Jesus Cristo que nós estamos recebendo este poder. É através de Jesus Cristo que nós estamos recebendo revestimento. Então o que aquelas pessoas, o que os judeus pensaram? Eles pensaram assim, peraí, eles são galileus, não conseguem falar o seu idioma direito e está falando em outros idiomas. Isto me faz crer e entender que este Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Pedro, eu quero aceitar a Jesus. Tiago, João, eu quero aceitar a Jesus. Quantas mãos levantadas? Quase 3.000 mãos levantadas, dizendo, eu quero aceitar a Jesus. Porque, pastor Claudio Mar, Galileu falar em outros idiomas não é normal. Obreiro, Galileu falar em outros idiomas é sobrenatural. Eu quero aceitar a Jesus que faz Galileu falar em outro idioma. Eu quero aceitar este Jesus que ainda manifesta o sobrenatural. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Estou sentindo a graça dele aqui. Estou sentindo a presença de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vou aproveitar os últimos minutinhos que me resta para orar pela tua vida. Vai adorando, porque Ele está aqui nesta noite. E nesta noite Jesus Ele está renovando vidas aqui neste lugar. Pessoas que chegaram aqui precisando de uma resposta, precisando de um renovo. Hoje